Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos em São Januário, Vasco da Gama 2, Corinthians 4. Vasco decepciona sua torcida. O Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola. Já dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Rapidamente falando sobre os números do jogo, rapaziada. 20 finalizações do Vasco contra 14 finalizações do Corinthians. Vasco finalizou 9 vezes no gol do Corinthians e o Corinthians finalizou 5 vezes no gol do Vasco. O Vasco criou uma grande chance de gol na partida e converteu. O Corinthians criou 3 grandes chances de gol na partida e converteu as 3 grandes chances que teve. Placar final, Vasco 2, Corinthians 4. Dito isso, o Vasco se complicou no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, o Vasco conseguiu uma proeza ontem que foi perder para um dos piores times do campeonato, que é o Corinthians, né? Ainda perdeu em casa. Como é ruim o time do Corinthians? Muito ruim. É um time que não tem nada. Não tem qualidade esse time do Corinthians. Não tem ponto forte. E o Vasco conseguiu ontem perder para esse time que é adversário direto na briga por sair da zona de rebaixamento. Se o Vasco ganhasse ontem, iria para 45 pontos. E o Cruzeiro ganhar hoje e o Bahia ganhar hoje, quem estaria na zona de rebaixamento seria, brigando ali, seria o Corinthians e o Santos. Ficaria ali para trás, mas o Vasco conseguiu perder para o Corinthians dentro de casa, da forma que foi. É um absurdo, assim, não tem muito o que falar. Uma das partidas do Vasco bizonha, ridícula, em vários momentos ali, cedendo para o time do Corinthians. E assim, o Vasco teve na frente no marcador, 2 vezes abriu o placar, recuou, tomou empate. Fez 2-1, recuou, tomou empate. Não feliz, ainda tomou 3-2 no segundo tempo e 4-2 já ali pro meio, pro final da partida ali. No final da partida praticamente já tomou o 4º gol ali. No final sim, já nos acréscimos, na verdade. Assim, foi um absurdo a forma que foi. Os jogadores totalmente bem nervosos, bem, assim, despertos. Quando tomaram um empate ali, o terceiro gol então foi gota d'água ali, o balde d'água ali em cima dos jogadores do Vasco. Uma coisa que me chamou muita atenção ontem é que o Vasco fez 47 cruzamentos na partida. 47, sendo que 37 cruzamentos foram no segundo tempo. Ou seja, ontem o Vasco cruzou mais que cachorro no cio, rapaziada. Aí o Medel tem que vir na entrevista no final da partida boladaço. Não tem como, cara, o Medel que ontem, pra mim, deu mole no primeiro gol, principalmente, mas o Medel tava jogando ontem na superação, tava com um problema, tava com uma lesão, ele tá tratando o máximo possível pra jogar essas últimas partidas do Vasco, tá jogando num sacrifício. Aí ele vai dar entrevista boladaça e disse, aspas pro Medel, sabemos da importância que tinha a partida. Cada vez que fazemos um gol, metemos ele falou um palavrão lá atrás. Não pode acontecer em nosso campo, diante da nossa torcida. Muita coisa não funcionou. Pô, tudo errado. Como é que o Vasco recua tanto assim contra o Corinthians? Em casa, no segundo turno, o Vasco empatou com o São Paulo, em São Januário, perdeu para o Internacional e perdeu para o Corinthians dentro de casa. Porém, os jogos fora de casa, o Vasco deixa a desejar. Perdeu para o Santos, empatou com o Goiás, jogos que ele tinha que empatou com o Cruzeiro, jogos que ele tinha que dar para ele ganhar, principalmente contra o Goiás, que faria diferença hoje na tabela, e ele não ganhou quando tinha que ganhar, e hoje está fazendo falta esses pontos que o Vasco não conquistou, principalmente fora de casa, no segundo turno, que quando chegou o Ramon Dias, chegaram os reforços, o Vasco perdeu pontos importantes contra adversários diretos. E como é que fica a vida do Vasco no campeonato? O Vasco tem 2 decisões agora. Tem jeito, vai enfrentar o Grêmio lá na Arena do Grêmio e o Red Bull Bragantino em casa. 2 jogos dificílimos, muito difíceis são esses jogos, e não dá para o Vasco, o torcedor do Vasco, torcedor não, né, mas o Vasco internamente, não, vamos chegar lá na Arena do Grêmio, vamos jogar para buscar o empate e decidir em casa contra o Red Bull. Não. O Vasco tem que conquistar 6 pontos aí nesses jogos, para depender dele só, porque eu não acredito que todos os outros vão conquistar os 6 pontos das próximas rodadas, não acredito que os outros adversários diretos vão conquistar, mas não dá para empatar, não. Empate com o Grêmio lá e a vitória aqui vai ficar dependendo de resultado. Tem que chegar lá,
tem que ganhar o Grêmio lá, que dá pra ganhar, porque o Corinthians ganhou o Grêmio lá recentemente, até com um jogador a menos, em uma boa parte da partida. Botafogo ganhou o Grêmio lá, mas sofreu muita pressão, mas ganhou. Não é nenhum bicho-papão ganhar o Grêmio lá. Porém, tem que ganhar, tem que ir pra ganhar. Se empatar, assim, tem que ficar claramente visível que o Vasco lutou, que foi lá pra ganhar. E não chegar pra empatar, como acontece em diversos jogos que o Vasco joga fora de casa. Não tem jeito. Tem que chegar lá com a faca nos dentes. É vida ou morte. Não é sair se expondo que nem o doido, que nem índio atacando, mas tem que jogar consciente, mentalmente e equilibradamente, que vai ter que ganhar essa partida. É uma decisão. Tem que jogar como se fosse um jogo de final de campeonato mesmo. Senão, não vai permanecer na Série A. Por própria culpa do Vasco. Que não dá pra ficar, vou depender de um ou depender de outro. O Vasco tá nessa situação por culpa deles mesmos. Não tem outro culpado. Tem outro, não, tem que depender, tem que dar mala branca, mala... Não, o Vasco depende dele mesmo, tem que chegar lá, ganhar o Grêmio. É possível, sim. É difícil, mas é possível. E pra mim, o jogo mais difícil não é contra o Grêmio lá, não. Pra mim, o jogo mais difícil é contra o Red Bull Bragantino dentro de casa, que é um time enjoado e joga bem fora de casa, normalmente, o Red Bull. Esse jogo, pra mim, no Red Bull, em casa, é mais difícil que o Grêmio lá. Mas, beleza, né? Aí depende de cada um, como vê, cada um interpreta os jogos, os times. Mas tem que chegar lá pra ganhar. E, mais uma vez, quem sofre com isso? Mais uma vez, quem sofre com isso é o torcedor vascaíno, é ele quem paga, mais uma vez, está nessa situação. E vamos aguardar para ver se esses jogadores vão honrar a camisa. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!